Então, quando a gente fala todas as crianças são boas, né? A gente está dizendo as crianças são boas quando nós permitimos que elas sejam boas. Quer dizer, quando nós olhamos não para elas, mas para onde elas olham. Uau! Olha que lindo isso. Então, vou repetir essa frase maravilhosa do Hellinger. Olha só. As crianças são boas quando nós permitimos que elas sejam boas. Isto é, quando nós olhamos para onde elas olham. Agora eu me lembrei do meu sobrinho, um afilhado. Fala assim, tô de olho, tô de olho. E ele me imita, é uma gracinha. Então, pessoal, aqui a gente entra naquele lugar onde que a gente para de olhar para o problema, para aquilo que é difícil, e olha porque para aquilo, para onde que a criança está olhando. Eu paro de olhar para o problema que a criança está me trazendo e olho junto com ela. Quando eu olho junto com ela, eu ando paralelo. Eu não ando contra, entende? Às vezes eu me deparo com pais que de 10 palavras, 9 é não. Não fulano, não fulano, não fulano, não. Ou seja, o adulto confrontando o tempo inteiro com a criança. Não é um bom caminho, porque essa criança acha que ela não pode fazer nada, que ela não tem independência, que ela não tem autonomia, que ela não tem condição de fazer algo por si. Então, quando nós realmente conseguimos olhar junto com a criança para onde ela olha, então nós estabelecemos uma possibilidade de encontro, de cura. Quando nós, enquanto adultos, enquanto pais, enquanto adultos, nós encaramos o que nós precisamos encarar, começa um processo de crescimento. E as crianças ficam livres. Gente, tem aprendizado maior do que conviver com uma criança? Fala para mim. Fala sério para mim. Eu acho de verdade, porque as crianças, elas nos mostram todo o tempo qual que é a nossa dificuldade, qual que é a nossa trava, sabe? As crianças nos permitem olhar para a nossa impaciência, para o nosso desejo de solucionar tudo para ontem. É uma coisa. Então, se a gente aproveita essa oportunidade para a gente crescer, para a gente fazer melhor, fazer diferente, puxa vida, as crianças ficam livres de nós. Eu não resisto a falar isso. As crianças ficam livres de nós, quer dizer, elas ficam livres dos nossos maus pensamentos a respeito delas, dos nossos julgamentos, daquilo que nós achamos que está errado lá, porque eu não consigo lidar aqui. Gente, hoje em dia está acontecendo isso demais nas escolas. Quantos problemas as crianças estão trazendo para as escolas e quantas vezes as escolas estão com dificuldade de lidar e coloca as crianças como se as crianças fossem um problema. A Mônica perguntou assim: você poderia dar um exemplo do que é olhar para onde as crianças olham? Bom, 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 bom demais. Deixa eu ver se eu alcanço um exemplo aqui para eu tirar, Mônica, e demais. Um exemplo é uma criança que às vezes quer chamar muito atenção para si. Às vezes ela está tão envolvida com querer ser vista, né, que ela começa a incomodar todas as pessoas que estão perto. Por exemplo, chega uma visita em casa e a criança está chamando atenção para si o tempo inteiro e ela não, parece que não dá sossego para aquela situação, para aquela visita. O que essa criança está tentando dizer com isso? O que ela realmente quer? Ao invés de a gente simplesmente falar, menino, dá sossego, toma aqui essa tarja preta, que eu chamo de joguinhos, né, de filmes no tablet, né, toma aqui esse tarja preta e me dá sossego, por exemplo. Ao invés de a gente fazer isso,
A gente vai ao encontro da criança e a gente fala: "Ok, nós temos um tempo para você. Vamos brincar juntos, todos nós", ou "Vamos fazer algo juntos, todos nós", olhar junto, ao invés de simplesmente dispensar. Quando eu estou falando assim, Mônica, eu ainda vou mais além, porque em constelações, o que que a gente faz? A gente sabe que uma criança com problemas, uma criança difícil, ela está olhando para algo do sistema que não está resolvido. Por exemplo, se a mãe tem um problema com o pai, ou se o pai tem um problema com a mãe e esses pais são separados, essa criança pode estar conectada a isso, ligada a isso, e ela não fica livre, ela não fica liberada. Mas se o adulto percebe isso e o adulto faz o que ele precisa fazer, ou seja, encara o que precisa encarar, então a criança fica livre. Quantas vezes nós ficamos nutrindo ressentimentos nas relações de casal que acabaram e nós transmitimos isso, sem querer, claro, né, gente, que ninguém quer fazer mal para o filho, eu tenho certeza disso. Mas quantas vezes a gente transmite isso para as crianças e as crianças tomam, porque o amor que elas têm ainda não é condicional. Quando eles ficam adolescentes, eles costumam colocar um amor com condições, né? Mas enquanto eles são muito pequenos, eles não colocam condições. É um amor incondicional. E por você, mamãe, por você, papai, eu faço o que precisar fazer. Se precisar de adoecer, eu adoeço. Se precisar de eu. Até de morrer, se precisar, eu morro. No nível do trabalho das constelações, quando a gente está no campo, olhando o fundo, até isso a gente consegue perceber quando uma criança está tão conectada assim. Muitas vezes uma criança está intermediando a relação dos pais. Muitas vezes a criança está amparando algo do pai ou algo da mãe que eles não conseguiram resolver lá atrás na vida deles, quando eles próprios, enquanto pais, não tomaram os próprios pais deles, ou seja, os avós da criança estão deixados de lado. Então as crianças começam a entrar numa história de que eu vou cuidar do vovô e da vovó, porque a mamãe e o papai não têm tempo, eles não conseguem olhar o vovô e a vovó com a dignidade que eles carregam. A criança faz isso assim, com essa consciência que eu estou falando? Não. Não é com essa consciência que a criança fala. Ela fala com o amor da alma, com essa conexão de alma que ela tem com os pais.